Olá amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui ao vivo no nosso canal. Sempre uma alegria muito grande, pessoal, contar com a presença de vocês. E hoje a gente vai trazer um assunto muito legal, importantíssimo. Isso porque você sabe que uma das coisas mais importantes aqui do nosso trabalho envolve falar as coisas antes delas acontecerem para que você possa se preparar, ok, queridos? Então, hoje você vai ter esse benefício, hoje você vai ter essa regalia da gente analisar pessoas que sabem das coisas para que através delas a gente aprenda o que fazer para a gente se preparar, beleza? Então, gostaria de convidar você para dar o seu like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando. Gostaria de convidar para você se inscrever no canal. Quando você se inscreve aí, você também recebe as novidades. E clicar no famoso sininho das notificações também, ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a capa, tá? Eu coloquei o título aí, olha a M que eles fizeram agora, e a capa, a reunião do final dos tempos, ok? Por que eu estou te falando isso? Você que acompanha o meu trabalho sabe, né, que eu tenho falado há muitos anos já as coisas antes delas acontecerem. E eu faço isso de uma forma muito simples. Eu faço isso porque eu sei ler onde eles avisam as coisas antes, perfeito? Essa aqui é a grande estratégia. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso, ok? Então, a gente acompanha ali, vou te dar alguns exemplos, né? O que o pessoal do Fórum Econômico Mundial diz, o que o tio Bill da Microsoft diz, a gente acompanha o que as grandes instituições internacionais dizem, negócio agarrado aqui na minha língua, pô, me atrapalhando. E agora também você começa a perceber que tem muita celebridade que sabe das coisas. Tem muita celebridade aí que conhece o Paranauê. Tem muita celebridade que recebe os avisos antes das coisas acontecerem, principalmente no cenário internacional, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Está acontecendo uma grande movimentação na agenda do pessoal do cenário internacional que parece mostrar que algo estranho está chegando, perfeito? Nós vamos analisar aqui o comportamento estranho de algumas celebridades aí famosas. Por exemplo, Rod Stewart. Rod Stewart não é muito da sua época, mas é um pessoal famoso. Agora, o Usher é da sua época. Aerosmith já é mais antiguinho, mas eu acho que você conhece. A banda Fugees também. Sneaky Puppy, Single Mothers, Heart, Chief Keef, Bruno Horsby, Benson Boone, Ann Wilson, Neil Young, Elisa and the Delusionals, Fletcher, Missy Elliott, Queen of the Stone Age. Se você conhece essas bandas, o que elas têm em comum? Você poderia dizer, eles são músicos, ok. Nota 10, ok. O que eles têm em comum? Eles são músicos, ok. Mas eles tomaram uma atitude semelhante. E o que eles fizeram? Eles estão mexendo na agenda deles. Eles estão mexendo no calendário de shows deles. E essa mudança no calendário de show deles, ela denota algo diferente, perfeito? A gente não tava no Instagram, né? Eu tinha esquecido de colocar o REC aqui no Instagram, mas agora a gente tá no Instagram também, tá? Minha esposa me avisou aí, um abraço para ela e um beijo para ela, minha esposa, a Bárbara. Te amo, ok? Então, parece que essas grandes celebridades estão sabendo de alguma coisa. Por quê? Porque eles estão mudando a data das suas turnês, perfeito? Isso quer indicar o quê? Quer indicar que algum problema se aproxima. Parece que eles estão antecipando algum problema que aproxima. Você sabe que durante a crise sanitária, vários setores ficaram muito prejudicados, principalmente aqueles setores que envolviam pessoas reunidas, envolvia aglomeração. Que tipo de setor? Cinema, shopping center, viagem, né, por causa do avião, turismo por causa dos hotéis, beleza? Então, esses setores ficaram muito prejudicados. Agora,
Um outro setor que também ficou muito prejudicado foi o setor do show business, tá? Teatro, shows, o Márcio tá lembrando aí, restaurantes, ok? Esses setores aí foram muito afetados, tá? E o show business também foi muito afetado. E o show business, eu não sei se você se lembra disso, coloca aí se você se lembra. Lembra que nessa época em que os cantores, os artistas não estavam podendo fazer shows, eles começaram a fazer um monte de live, né? Começaram a fazer coisa ali, muita coisa ao vivo nos seus perfis na internet. Então, porque eles ficaram muito prejudicados. Ou seja, isso aí nos dá um insight. Se a gente acompanha como o show business está organizando as suas agendas, talvez a gente tenha um insight sobre algo que está por vir. É claro que a gente pode ter esse insight também acompanhando as movimentações do mercado financeiro, tá? Inclusive, eu gostaria de lembrar mais uma vez a vocês que a única empresa de investimento que eu recomendo é a Move Investimentos. E eu vou deixar o link aí para você que quiser se tornar cliente da Move. Sabe por quê? Porque lá na Move a gente acompanha isso tudo. Lá na Move a gente monta toda ali uma estratégia para se proteger caso alguma coisa estranha aconteça. O Kaká Neto já está lembrando que as ações da Lockheed Martin, uma das empresas mais importantes aí do sistema de defesa, as suas ações estão subindo muito rápido. Isso dá uma impressão de que algo está vindo em termos de conflito, ok? Então, existem vários mercados que eles se movimentam antes. Por exemplo, estamos vendo aí o mercado de ações. Estamos vendo também, né, o ouro está subindo aí segundo o Theo-Nitze. Estamos vendo também agora um novo insight para a gente enxergar o futuro. Já falei para vocês, quem acompanha o que o Fórum Econômico Mundial fala e faz, tá ligado. Quem acompanha o que a Universidade Johns Hopkins fala e faz, tá ligado. Quem acompanha o que a Fundação do Tio Bill faz, tá ligado. Quem acompanha esses organismos internacionais aí, tá ligado. Sabe as coisas antes. É assim que eu digo as coisas antes delas acontecerem, conforme eu fiz recentemente que eu disse que o ex-presidente Donald tentariam tirar a vida dele, ele ia ficar ali, ia quase bater as botas, mas não ia bater, ia voltar e todo mundo ia falar, foi um milagre, Deus que salvou. Eu falei isso para vocês muito antes, né? Saiu lá no Flow Podcast o corte da conversa que eu tive lá com o Igor, e aí, 2 meses antes ali eu falei que isso ia acontecer. Aconteceu por quê? Porque eu tô analisando, tá? Inclusive, eu vou contar outro segredinho para vocês que eu fiquei sabendo aí, que tá vindo lá dos Estados Unidos, tá? Vou contar um segredinho para você, não conta para ninguém não. Estão dizendo que estão preparando tudo para levar o ex-presidente Donald para o Chilindró mês que vem, em setembro. 2 meses antes da disputa pela Casa Branca no dia 5 de novembro. Se isso acontecer, vai dar um rebu lá nos Estados Unidos. Os apoiadores dele vão ficar muito chateados. Mas é possível que isso ainda aumente ainda mais a sua popularidade e as suas chances de chegar de volta à Casa Branca. Perfeito? O pessoal está dizendo que lá em Nova York eles já estão preparando ali o Chilindró para receber o ex-presidente Donald. Perfeito? Miguel está perguntando em qual processo. Aquele mesmo processo que teve o julgamento recentemente. Beleza? Ok? Então mais uma informação que está chegando de lá para vocês aí. Agora, vamos voltar aqui às celebridades. Hoje eu estou defendendo aqui uma tese com vocês de que se a gente acompanha o comportamento das grandes celebridades do mundo, a gente entende e antecipa o que está acontecendo. A mesma coisa o que está acontecendo ali com o Warren Buffett. Você tem acompanhado o que está acontecendo lá com o patrimônio, com os investimentos do Warren Buffett? Warren Buffett ele tem vendido boa parte ali dos seus investimentos em ações. Inclusive, hoje ele já está com um dinheiro no bolso, um caixa de quase 260 bilhões de dólares. O cara vendeu ações, botou o dinheiro no bolso, esperando tudo cair para ele fazer ali a pechincha, para ele comprar tudo baratinho. Isso são sinais de que o cara sabe que algo está por vir. E a gente fica de olho, porque foi assim antes da crise de 2020, da crise sanitária, e foi assim antes da crise de 2008. A galera que conhecia o Paranauê, vendeu tudo, beleza? Então,
Vamos analisar o que essas celebridades estão fazendo, essa informação que veio meio estranha, tá? Usher. O que o Usher fez, tá? Eu não vou entrar em detalhe no tamanho desses cantores, que são cantores, uns são maiores, outros são menores, mas o Usher, cantor gigante, né? O Usher, para você ter ideia, lançou o Justin Bieber. Viu um vídeo do Justin Bieber no YouTube, gostou e ajudou a lançar o garoto, tá? O Justin Bieber foi praticamente assim, uma das primeiras super celebridades do YouTube, beleza? Então, o que está acontecendo entre essas bandas grandonas? Usher adiou a sua turnê. Rod Stewart adiou a sua turnê. OMD adiou a sua turnê. Aerosmith adiou a sua turnê também. Fugees, da Lauryn Hill, adiou a sua turnê. Sneaky Puppy, uma banda sensacional, tá? Os caras tocam muito, gostam demais. Adiou a sua turnê. Single Mothers adiou a turnê. A banda Heart adiou a turnê. Chief Keef adiou a turnê. Bruce Hornsby and the Noisemakers adiou a turnê. O Benson Boone também adiou a turnê. Ann Wilson também adiou a turnê. Neil Young and Crazy Horse também adiaram a sua turnê. Assim como Marseille and Prague. Elisa and the Delusionals. Queen of the Stone Age. Fletcher e Missy Elliott, ok? Todas essas grandes bandas adiaram as suas turnês. O que significa isso? Não sei, mas está estranho. Parece que eles estão ligados que algo vai acontecer, beleza? Então, a gente aprendeu recentemente, né, com a Taylor Swift, com aquele boxeador, o Garcia, muitos dessas figuras high profile recebem informações antes das coisas acontecerem, antes das pessoas serem informadas, tá? Vocês todos se lembram, eu não sei se você se lembra disso, deixa eu até tomar uma aguinha aqui enquanto isso, tá? Eu não sei se você se lembra, mas vários artistas também cancelaram as suas turnês antes mesmo que a crise sanitária de 2020 fosse anunciada como algo problemático. E aí, quando a gente lembra disso, e eu digo para vocês, quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. E eu conheço a história. Então, quando a gente lembra que vários desses artistas cancelaram as suas turnês antes mesmo da crise sanitária de 2020 ser anunciada como algum tipo de problema, a gente percebe que eles estão fazendo a mesma coisa agora, antes que a varinha do macaco seja colocada como um problema global. Perfeito? A gente está vendo um mesmo padrão acontecendo. Qual padrão? Disputa pela Casa Branca, possibilidade de crise sanitária, celebridades cancelando as turnês antes, ok? Padrão de repetição, tá? Antes da crise sanitária de 2020, os caras adiaram as suas turnês. Eu não sei se você se lembra, os Rolling Stones inicialmente adiaram o início da sua turnê norte-americana em 2020, antes mesmo que a crise sanitária tivesse ali gerando problema, tá? Mais tarde, eles fizeram um cancelamento oficial, beleza? Então vamos ficar de olho. Eles adiaram, eles estão esperando novas... O pessoal tá falando, adiou para quando? Esperando novas datas, ok? É assim que tá, esperando novas datas. Miley Cyrus também, que era a Hannah Montana, né, a antiga Hannah Montana, na época que ela estava na Disney ainda, Miley Cyrus também cancelou sua apresentação que estava planejada aí para um show beneficente que ela ia fazer na Austrália, que ela faria na Austrália em fevereiro de 2020, devido a essas preocupações na época com a crise sanitária, principalmente também devido a um problema nas florestas que estava acontecendo. Perfeito? Miley Cyrus fez isso em 2020, Rolling Stones fizeram isso em 2020 também. Neil Young anunciou no início de 2020 que não faria turnê devido ao seu foco nas questões ambientais e seu desejo de reduzir a sua pegada de carbono. Essa decisão foi tomada antes da crise sanitária ter um efeito total. O grupo de K-pop, o BTS, também cancelou seus shows que estavam planejados para abril de 2020 em Seul, na Coreia do Sul, devido a preocupações naquela época já com o início da crise sanitária.
tornando-se ali, naquela época, um dos primeiros grandes artistas a cancelar shows devido a esse problema. O ex-membro do One Direction, o Louis Tomlinson, ele também adiou as datas da sua turnê na Itália, que ele faria em fevereiro de 2020, quando o país se tornou um dos primeiros da Europa a ter ali o problema da crise sanitária. O Green Day também adiou as suas datas que eles estavam programando para a sua turnê asiática em fevereiro de 2020, devido também às mesmas preocupações, já que o agente causador tinha começado a ganhar espaço naquela região e essa decisão foi tomada antes mesmo que eles fechassem tudo. Perfeito? Então, o que a gente começa a pensar? Será que o negócio está ficando estranho mesmo? Será que eles estão sabendo de alguma coisa? O que vocês acham? E aí eu pergunto para você. Vocês acham que isso significa que uma nova crise sanitária está vindo? Coloca 1. Se você acha que não tem nada a ver, coloca 2, ok? Se você acha que isso significa que eles já sabem que uma nova crise sanitária está vindo, coloca 1. Eles não precisam saber de muita coisa, porque a própria Organização Mundial Sanitária, ela declarou no dia de ontem que a varinha do macaco ali estava virando um problema complicado, né? Inclusive eles mudaram o nome da varinha do macaco para um nome tipo Xbox. Tá quase Xbox o nome da varinha do macaco agora. Deixa eu dar uma olhada aqui em quem está respondendo para dar uma moral, para quem interage, né? A gente sabe que rede social é interação, tem que interagir, a gente tem que estar conversando aqui e tal. Eric Nascimento, André Coutinho, Leonardo, CRMH, Thaís Gumiero, o Cid Casim, todo mundo colocou 1, tá? O Dave também, Vanessa, João Pedro, Ricardo, Thaís, Queca, Augusto, Luan Rangel, Caio, Aline, Eduardo, Elcio, Jociclei, Maria Rocha, membro do canal, também colocou 1, obrigado. Dorel, Honorato também, membro do canal, obrigado. Leonardo aí, Michele, tá todo mundo botando 1, tá todo mundo achando que vem problema aí. Paula Cris acha que não, tá? O André também acha que não, mas o Ivane acha que sim, a Babi, a Andréia, a Helena. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando e participando, tá? O Wellington aqui no Instagram, o Schmetter Vingot, Jas Pimentel, Denise, tá? Obrigado aí. Tem um aí que falou, dá o like. A Cristina tá falando, dá o like aí, pô. Obrigado, Cristina, valeu. Poxa, Cristina gosta de mim aí, viu? Tá me dando força. Tatiana, membro do canal também, aluna da Arca aí, tá falando que acha que sim. O negócio tá estranho, tá? O André Luiz falou que o Usher adiou porque ele falou que não estava se sentindo muito bem, mas mesmo assim é algo meio preocupante, beleza? Então, o Pedro Gomes está perguntando, e se for um conflito e não uma crise sanitária? As duas coisas estão chegando. E eu te pergunto diferente, tá? E se forem as duas coisas ao mesmo tempo? Aí é mais preocupante ainda. Porque neste exato momento, nesse dia 15 de agosto, nessa quinta-feira, as duas coisas estão crescendo no mundo. Nós vemos isso com a Organização Mundial Sanitária falando que agora a varinha dos macacos virou um problema e ao mesmo tempo a gente está vendo o perigo de uma crise bélica enorme, tanto ali em Kiev quanto no Oriente Médio, inclusive porque as ações da Lockheed Martin, que é a maior empresa do sistema de defesa norte-americano lá, as ações estão subindo, ok? Beleza? Então o negócio aí muito estranho, tá? Negócio problemático. Agora, não são só esses sinais de que tem coisas estranhas chegando, né? A gente vê, por exemplo, tem um perfil lá no X que eu acompanho muito, que é um perfil muito interessante de finanças, que é o Finance-a-Lot. É muito legal, esses nomes são legais, né? O cara pegou Finance, que é finanças, e Lancelot, lá da Távola Redonda, né? Do Rei Arthur, das Brumas de Avalon, e botou Finance-a-Lot, né? Então, o Finance-a-Lot, cujo arroba é @FinanceLancelot, ele colocou ontem, dia 14/8, ele publicou assim, em inglês, né? Things are accelerating now, né? As coisas estão acelerando agora. Notice how all the narratives suddenly appear to be converging. Veja como agora todas as narrativas parecem estar convergindo. Aí um seguidor dele colocou exatamente o que a gente está vendo rumores. Terceiro grande conflito mundial, nova crise sanitária, né? Problemas novamente no mercado imobiliário norte-americano com o real estate e os derivativos, inflação nos Estados Unidos e tudo isso acontecendo exatamente em época de disputa pela Casa Branca. Ou seja,
o script está indo exatamente no que havia sido programado. Não é verdade? Está tudo caminhando ali juntinho, né? Agora, a agência de notícia Reuters, ela trouxe uma matéria ali, que é uma matéria muito preocupante, porque mostra que o país mais poderoso do mundo tem uma enorme vulnerabilidade que poderia embaralhar o país por completo, tá? E essa matéria da Reuters, ela se assemelha muito àquilo que nós vimos no filme O Mundo Depois de Nós, ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta diferente aqui para você. Eu quero que só quem não viu O Mundo Depois de Nós coloque assim, eu. Eu quero saber quem não viu. Quem não viu o filme O Mundo Depois de Nós, que foi produzido pela Higher Ground Productions, que é do casal Obama. Quem não assistiu, o Anthony falou que não assistiu, Banda Latitude 19, Leonardo Moreto, Leonardo Porto, Rodrigo Nores, Raya Martins, Rafael Guimarães, Andréa Coutinho, a Ariadne, Rogério Carvalho, David de Jesus, tá? Fernando aí tá falando, Daniel, terceiro grande conflito mundial pode gerar falta de alimentos por aqui também? Pode gerar por causa do problema dos fertilizantes. Nós somos autossuficientes em comida, mas não em fertilizante. E de onde que vem o fertilizante? Kiev e Moscou. Então tá complicado, pode dar problema, tá bom? Queridos, obrigado a todos que responderam. Você que não assistiu O Mundo Depois de Nós, tá dando mole. Porque o filme tá lá disponível na Netflix para você assistir. E eu digo para você, o filme é um doutorado, ou melhor, um pós-doutorado, é uma livre docência em teorias do que pode acontecer. Beleza? Assista O Mundo Depois de Nós o quanto antes e analise com calma. Depois que você assistir O Mundo Depois de Nós, procura os vídeos que eu fiz aqui sobre isso. Perfeito? As coisas vão começar a fazer sentido para vocês, tá bom? Então, queridos, o que essa matéria da das maiores agências de notícia do mundo falou sobre os Estados Unidos, de uma grande vulnerabilidade ali dos Estados Unidos. Antes de eu falar essa matéria, eu gostaria que vocês me dessem uma força aí no like, tá? Estamos com 4.300 pessoas que não deram like. Você que está chegando aí, dá o like aí, porque quando você dá o like é bom para você, você continua recebendo as novidades do canal, tá certo? Dá um likezinho aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui para molhar o bico. Obrigado, tá? André Machado, a galera aí que tá incentivando a dar o like, tá bom? Deem um like aí. Mais uma matéria então aqui da Reuters. O que a Reuters disse? Nós estamos vendo uma greve sendo consolidada nos portos dos Estados Unidos ao longo da costa leste e no Golfo do México. Essa greve que está acontecendo lá pode levar a grandes congestionamentos de carga que podem durar semanas ou até mesmo meses. Grandes varejistas norte-americanos como Walmart estão correndo para importar produtos antes do vencimento do contrato de 45 mil estivadores em 30 de setembro, ok? Então, uma correria na questão logística. E você sabe que uma crise sanitária sempre traz enorme impacto na questão do comércio internacional, na questão logística, tá? Analistas de transporte estão estimando que uma greve de uma semana pode atrasar as operações portuárias até meados de novembro, com greve mais longas potencialmente adiando as operações normais até para o ano que vem, ok? Então, o que significa isso? Olha, mais um negócio para embaralhar tudo chegando, tá? Muito preocupante, perfeito? Coisas muito preocupantes acontecendo. Enquanto isso, eu não sei se você se lembra, quando o presidente Biden chegou ao poder, o que ele fez? Ele deixou bilhões e bilhões de dólares em equipamentos lá no território afegão. Deixou ali blindados, aeronaves, deixou equipamentos de defesa, deixou ali uma tonelada de equipamentos lá. E aí, o que acontece? Ontem, o pessoal lá que ficou com esse dinheiro
fez ali uma espécie de demonstração pública, né? Eles fizeram uma grande parada bélica ali, né? Uma exibição pública dos 85 bilhões de dólares de equipamento bélico que Joe Biden deixou para trás. E a gente sabe que num futuro próximo, Moscou muito provavelmente vai assumir o controle desses equipamentos aí, ok? E a gente não sabe, a gente sabe que isso não é por acaso. A gente sabe que o Biden não cometeu um erro. Eles fizeram isso de propósito. Agora, a grande pergunta é, por que propositalmente Biden e a Harris deixaram esses equipamentos bélicos em território afegão? Para que os seus inimigos ficassem fortes ainda, para que um novo bicho-papão surgisse e para que eles tivessem uma desculpa para voltar para lá, para fazer mais uma incursão naquele país e com isso justificar o gasto de bilhões, talvez trilhões de dólares em equipamentos bélicos para conflitos. Perfeito? Então, um presidente americano, Roosevelt, ele já dizia, se na política algo aconteceu, foi porque era para ser assim. Não existe acaso no mundo. Na geopolítica também, meus amigos. Na geopolítica não existe acaso. Tudo acontece com um propósito e tudo é muito bem programado. Só acha que é por acaso quem acredita em Curupira, mula sem cabeça, né? Quem acredita em Tinkerbell, na Fada Madrinha, Papai Noel, ok? Só quem acredita nisso vai achar que as coisas são por acaso. Principalmente em época de disputa pela Casa Branca. Em época de disputa pela Casa Branca, meus amigos, nada acontece por acaso, tá? E agora a gente tem uma notícia também relacionada com Tel Aviv, que também mostra que as coisas estão ficando estranhas. E essa notícia estranha aí, relacionada a Tel Aviv, ela é também uma espécie de prenúncio para esse prenúncio para que algo estranho está vindo. Sabe por quê? Matéria da NBC News. Essa eu vou colocar até o link aqui para vocês, quer ver? Aqui a gente é pesquisador acadêmico, né? A gente tem mestrado, doutorado, então a gente está acostumado a colocar as fontes, a bibliografia. Tá aí a bibliografia para você. Eu vou colocar até aqui, ó, no Instagram também, ó. Instagram é uma pena que você não consegue clicar, mas pelo menos você está vendo de onde eu estou tirando essa notícia que eu vou tratar agora. Ó, Estados Unidos aprovam vendas de equipamentos bélicos no valor de 20 bilhões de dólares para Tel Aviv, enquanto o perigo de um conflito mais amplo se aproxima. Os primeiros sistemas a serem entregues nesse contrato não devem chegar antes de 2026, mas eles já fizeram, ok? Então vejam só, Estados Unidos mandando mais equipamentos bélicos para Tel Aviv, que é o seu proxy, é o seu representante lá no Oriente Médio, beleza? E assim o negócio vai ficando cada vez mais estranho, tá? Cada vez mais estranho. Então, queridos, a gente está vendo um mundo caminhando para um cenário muito tenso. Mas esse cenário muito tenso não nos deve deixar com medo, porque medo é o que eles querem. Você deve ficar feliz de você estar vendo as coisas antes delas acontecerem e tendo tempo para se preparar. E você deve saber que a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. O que nós estamos vendo é o cumprimento das profecias bíblicas, ok? É isso que a gente está vendo. Agora, a gente precisa perceber que existe não só uma agenda geopolítica sendo implementada, e essa agenda envolve um grande engano, né? Tá todo mundo sendo enrolado nisso aí. Mas existe uma agenda também espiritual. E essa agenda espiritual, se você não tem a dimensão dessa agenda espiritual, sabe o que significa? Significa que você não vai entender exatamente o que está acontecendo, tá? Sabe por quê? Porque da mesma forma do que aconteceu lá na época
do segundo grande conflito mundial. Você se lembra? Segundo grande conflito mundial? Então, você só entende o que o Adolfinho nojento estava fazendo se você tiver discernimento espiritual. Se você não tiver esse discernimento, você não vai entender, ok? Você não vai entender nada disso que está acontecendo. Você precisa ter esse discernimento completo, beleza? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui de como o mundo espiritual ele tem tudo a ver com o que a gente está olhando no mundo hoje, tá? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês da revista Plus, tá? E essa foto da revista Plus, ela é uma foto que vai falar sobre o cara que é responsável hoje nos Estados Unidos para conter as crises sanitárias, tá? Para tratar com as crises sanitárias, beleza? É o responsável do Centro de Controle de Enfermidades dos Estados Unidos para controlar as crises sanitárias, tá? Eu vou colocar uma imagem dele aqui e a imagem dele tem um detalhe importante, perfeito? Então aqui, ó, é a capa da revista, beleza? Isso aqui é a capa da revista, mas eu quero te mostrar a imagem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a imagem aqui no jeitinho melhor. Deixa, vou mostrar por aqui mesmo, tá? Essa aqui é a imagem da capa da revista, mas eu tenho que dar um zoom para você perceber. Eu não estou conseguindo ampliar muito bem isso aqui, tá? É Revista Plus, edição de março e abril de 2021. Você consegue perceber alguma coisa estranha no tórax desse cara? Ok? Consegue perceber alguma coisa estranha aqui? No tórax, tá? O Kaká já percebeu, ok? Beleza? Mas não é só a estrela. A estrela está dentro de uma outra forma, ok? Você já percebeu isso? A estrela está dentro de uma outra forma. E essa forma é o quê? É o pentágono, né? É o pentágono. Inclusive, ali embaixo, o cara tem várias tatuagens ali, bem diferentonas, né? Ok? Estão conseguindo perceber? Existe um pentágono e dentro do pentágono você tem uma estrela. Perfeito? Esse é o cara, deixa eu botar o rosto dele aqui, ó. Esse é o cara que é o responsável lá nos Estados Unidos para controlar as crises sanitárias. Beleza? Esse é o cara. Aí aqui, ó. Ó o símbolo, tá bom? Então, se você não entende o lado espiritual, a simbologia espiritual, aí o negócio fica estranho pra caramba. Você precisa entender isso. Se você não entende que na Alemanha, dos anos 30, o pessoal estava diretamente envolvido com alguns grupos ali esotéricos e eles tinham uma agenda esotérica, se você não entende isso, você não vai conseguir, você não vai entender a história, ok? E na capa do vídeo de hoje, eu coloquei aí uma imagem de fundo, que é uma imagem de fundo também muito elucidativa, tá? Que é a capa de um álbum que ficou muito famoso aí anos atrás, da banda Queen of the Stone Age. Você reparou que eu coloquei aí? Queen of the Stone Age. E eles têm uma capa ali bem estranhinha. Deixa eu pegar essa capa aqui para vocês para eu mostrar. Ó, negócio cabulosozinho. Vamos ver aqui. Espera aí. Pegar num jeitinho melhor aqui para você, para ficar mais fácil de ver. Beleza? Enquanto isso, você já vai dando like aí. Ó, vou abrir aqui agora para vocês, ó. Mas cadê? Não apareceu? É maldade, né? Covardia. Mas vamos lá, tá? Ó a capinha do CD dos caras, ok? Achou legal a capinha? Dá uma olhada na capinha, beleza? Da banda Queen of the Stone Age, né? O nome do CD é Villains, Vilões.
Você tem aqui um cara com um cordão de uma cruz e você tem ali um cramulhãozinho tampando o olho dele, mas o olho dele aparecendo por cima, né? Inclusive, essa capa aqui, ela lembra o filme Labirinto do Fauno. Vocês assistiram o filme Labirinto do Fauno? Se não assistiu, por favor, não assista não, tá? Porque esse filme é sinistraço, ok? Mas quem assistiu o filme Labirinto do Fauno lembra que havia ali o fauno, né? Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui do Labirinto do Fauno. Labirinto do Fauno. Vamos ver se eu tenho a imagem dele. É uma coisa horrorosa, tá? Mas para você entender como é que é essa agenda, tá? Vou pedir licença para vocês, é uma imagem feia, mas é uma imagem que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Espera aí que eu não consegui abrir a imagem. Deixa eu abrir essa outra aqui, espera aí. Salvar imagem. Salvei a imagem, vamos ver se eu consigo abrir, tá? Peço perdão, é uma imagem feia aqui, mas para vocês entenderem o que está em jogo, ó. Labirinto do Fauno. Ele tem o olho na mão e ele enxerga dessa forma. Perfeito? É isso que a gente está vendo na capinha aí do Queens of the Stone Age que eu mostrei para vocês, tá? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Ok? O que essa capa está representando? Que o cramulhão tapou o olho de um cristão, porque o cara tá com a cruz aqui, ó. Tá vendo? O cara tem a cruz aqui, então, teoricamente, ele é um cristão. Aí o cramulhão tapou o olho dele, mas o fez enxergar no escuro, ok? O que significa isso? Se alguém tapa o seu olho, escurece a sua vista, mas ele continuou enxergando no escuro. E é exatamente por isso que a coruja é um dos símbolos dessas sociedades esotéricas. Por quê? Porque a coruja ela é um animal de hábitos noturnos, ela caça à noite. E a coruja, ela tem uma simbologia de que um animal que consegue enxergar bem no escuro porque tem um olho grande. Perfeito? Paulo Pessoa, aí, obrigado pelo apoio, falando que o nome do personagem é o Homem Pálido. E eu não sei se você já percebeu que na nota de $1, pequenininha na nota de $1, tem uma coruja escondida. Você já percebeu isso? Você já ouviu falar nisso? Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse detalhe, ó. Se você pega a nota de $1, bem ali no cantinho dela aqui, ó, tá vendo? Se você amplia, você vai ver que tem uma corujinha ali, ó. Aqui a corujinha. Se você amplia, ó. Beleza? O que significa isso? Significa o pessoal que fez a nota de $1, o pessoal que construiu o selo norte-americano, o pessoal que construiu a cidade de Washington, nos Estados Unidos, eles estavam dando os recadinhos. Eles estavam deixando ali as mensagens. Perfeito? E você sabe que, né, tá aqui para você que nunca viu, a corujinha, que é um símbolo de quem enxerga no escuro, que é um símbolo de quem consegue enxergar na escuridão, consegue enxergar o que está oculto. Perfeito? Agora, preste muita atenção. Nós estamos falando hoje aqui de bandas que estão sabendo as coisas antes. Perfeito? Bandas que estão sabendo as coisas antes. Queen of the Stone Age, falamos aqui do Neil Young, falamos do Fugees, Aerosmith, falamos do Rod Stewart, falamos do Usher, falamos aí de Rolling Stones, falamos de todas essas bandas, tá certo? E aí eu gostaria de te lembrar, te perguntar o seguinte: você lembra de uma teoria estranha aí de várias bandas que os artistas perderam as suas vidas com 27 anos? Você lembra disso? Que eles chamam de o problema lá, o Clube dos 27. Quem se lembra disso? Do Clube dos 27, ok? São várias bandas que, curiosamente, os artistas bateram as botas com 27 anos. A gente tem o primeiro, o Robert Johnson. Quem era o Robert Johnson? O Robert Johnson era aquele cara
que deu origem ao filme A Encruzilhada. Quem assistiu o filme A Encruzilhada? Coloca aí. O filme A Encruzilhada com o Ralph Macchio. Aquele filme em que o Steve Vai participa de um duelo de guitarra. Quem se lembra desse filme aí? Deixa eu ver se eu acho a capa aqui para mostrar para vocês. A Encruzilhada. Esse filme marcou a época, tá? Então, a história do Robert Johnson, ela trata exatamente disso aí, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A Encruzilhada. Ó. Assistiu esse filme aqui? Esse filme aqui foi inspirado na história do Robert Johnson. Robert Johnson foi um dos primeiros artistas a entrar no Clube dos 27, porque ele era um guitarrista e cantor americano de blues que influenciou muitos outros artistas famosos, como Eric Clapton, Keith Richards. E ele faleceu em 1938 em circunstâncias misteriosas e acredito que ele tenha sido que botaram um açúcar mascavo no café dele, tá? Por um homem que viu ele conversando com a sua esposa, ficou com ciúme e botou um açúcar mascavo ali no café dele, ele bateu as botas. Ele foi ali o primeiro do Clube dos 27. Depois a gente teve o Brian Jones, que foi fundador dos Rolling Stones, um dos músicos mais talentosos da banda, e ele bateu as botas em 69, né? E foi mergulhar na piscina e acabou ficando por ali mesmo. A causa exata do que tirou a sua vida, nunca foi totalmente esclarecida, né? Muitos dizem que ele tomou muitas substâncias lá ilícitas e bateu as botas. Bateu as botas com 27 anos também. Jimi Hendrix, um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos, bateu as botas em 1970 também, com 27 anos. Janis Joplin, uma cantora muito conhecida, né? A voz única, tinha um timbre meio rouco, faleceu também em 1970. Jim Morrison, vocalista do The Doors, um dos poetas mais famosos da sua geração, faleceu em 71 em Paris, né? 27 anos também. Kurt Cobain, do Nirvana, bateu as botas também. Amy Winehouse, toda essa galera bateu as botas nessa época, ok? Então, todas essas pessoas bateram as botas nessa mesma idade e a pergunta que fica é, por que nessa idade? Ok? E aí, a gente vai combinar uma parada agora, tá? A aula de hoje já tem 42 minutos. Eu ia explicar o que está por trás disso só lá dentro da arca, mas se nós conseguirmos 10 mil likes, eu vou começar a explicar para vocês aqui dentro. Ou aqui dentro não, aqui fora, ok? Nós estamos com 10.300 pessoas assistindo, mas apenas 6.600 likes. Se a gente chegar a 10 mil likes, aí eu conto a primeira parte dessa história que eu vou contar lá na arca. Perfeito? Enquanto isso, meu amigo, vou tomar um golinho aqui. Você pode ir se inscrevendo no canal enquanto você dá o like. E é claro que para quem gosta desse assunto, tem uma série de livros interessantes também, tá? Eu vou te indicar um livro aqui muito legal que tá dando o que falar porque virou um filme, tá? E esse filme, ele... Eu não tô achando o livro na minha livraria. O livro tá ali na minha estante ali, ó. Vou fazer um pedido para minha esposa, que eu sei que ela tá ouvindo. Minha esposa, querida Bárbara. Veja porque o livro Nefários não está aparecendo na minha livraria. Nefários, que deu origem ao filme. Pô, tô querendo indicar aqui pra galera. Ah, peraí, agora apareceu. Tá aparecendo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, eu vou pedir para a equipe da minha livraria ver se eles conseguem dar um desconto maior para vocês, ok? Vou pedir para minha esposa, a Bárbara. Veja com a Vanessa, o pessoal lá da livraria, se eles conseguem dar um desconto de Black Friday para o livro Nefários, ok? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Diego. Valeu, Diego! Eu vou tirar meu microfone para pegar o livro para mostrar para vocês, tá? Só um segundinho aqui. Deixa eu levantar minha cadeira aqui. Ó. Isso aqui é lançamento da editora Sétimo Selo, com quem a gente tem parceria, tá? E eu quero te indicar para você que gosta desse assunto. Você que gosta de conhecer
o mundo espiritual e entender como é que ele funciona e saber da importância de você estar amigão de Jesus e de Deus, ok? Aqui é o Nefários, do Steve Dees, o livro que inspirou o filme, tá? Nefários. Inclusive, eu gostaria de perguntar, quem assistiu o filme Nefários? Coloca aí eu, se você assistiu, ok? Olha que interessante a sinopse do livro. E eu tô aguardando bater 10 mil likes, tá? Ainda faltam 1.900 likes pra gente bater 10 mil. Se a gente bater 10 mil, eu começo a contar o que tá por trás aí do Clube dos 27. Ó, olha o resumo que legal. Obrigado aí ao Moisés, Matheus, Robson, Lucas, Ana. A Elisa falou que não assistiu. A Adla, o Célio aí falando 10 mil likes. Alex falando eu, Matheus também. Bom filme, disse Jay Alencar. Obrigado a todos que responderam, tá? Olha a sinopse do livro, vou ler aqui para vocês. Eu já vou colocar o link do livro, mas não compra agora não. Espera que eu vou conseguir um desconto maior para vocês, tá? O link do livro tá aí, é só você visitar livraria.danielopes.com.br. Vou colocar o link aqui no Instagram também. Não compra agora não, porque eu vou ver se eu consigo um desconto maior. Ele já tá com 37% de desconto, saindo de R$ 65,90 por R$ 41,52, mas eu vou tentar mais desconto, tá? Olha só o resuminho aqui, ó. Por todos os lados, a sociedade está perdida em caos, conflito e divisão. Direita versus esquerda, rico contra os que não têm, progressistas contra os conservadores. Muitos dizem ser algo normal, provocado apenas pela diferença entre os seres humanos. E se o culpado não for uma mera ideologia ou um grupo de pessoas? É preciso um tipo especial de malícia para conceber um plano tão nefasto quanto a nossa civilização. E quem seria capaz disso? A verdade, porém, é que poucos querem saber a real origem desse mal. E mesmo que leia este livro, você tentará negar as evidências de Nefários do seu plano do mal e do seu modo invisível e sutil de agir no mundo. Negará que o relato direto desse espírito maligno seja realmente obra das entranhas lá do mal. As forças do mal são, com efeito, mestres da persuasão e estão dispostas ao que for preciso, mesmo que tenham que se contradizer para nos enganar. Afinal, o maior truque do inimigo foi convencer as pessoas de que ele não existe. Beleza? Resumo aqui. Eu achei que eu ia olhar aqui, já ia estar com 10 mil likes, a gente está com 8.600 ainda. Cadê o like aí, pessoal? Falta 1.400, 1.347 likes. Cadê o like? Repito, se a gente chegar a 10 mil likes, eu começo a contar o que está por trás desse Clube dos 27 e por que essa galera desse mundo aí sabe tanto, perfeito? E eu vou contar uma história que vai arrepiar o cabelo de vocês hoje lá na Arca, tá bom? Uma história aí que é história de filme, mas é uma história real, beleza? Tá bom? Então tá aí a sugestão do livro. Eu não sei quanto de desconto a gente vai conseguir, não sei se a gente já conversou lá, tá? Mas estou aguardando o like aí, tá bom? Ainda falta 1.037 likes, tá bom? Manda brasa aí, pessoal. Deixa eu indicar outros livros para você enquanto isso relacionado a esse assunto. O Último Papa, do Malachi Martin, Conspiração Diabólica para Destruir o Vaticano. Esse aqui é fundamental para quem quer saber a verdade, tá? Um cara que sabia muito, contando tudo que ele sabia, que ele conheceu. E aqui a gente tem um outro livro dele, porque o Malachi Martin, ele também era um exorcista do Vaticano. Peraí que eu derrubei minhas pilhazinhas recarregáveis aqui, peraí. Pronto. Aqui, ó. Esses aqui são os que... eu vou mudar o nome. Nas Mãos do Demo. 5 casos de possessão e exorcismo. Malachi Martin. Beleza? Dicas de livros aí fundamentais para vocês. Quer ver um livrinho pequeno, mas sensacional? As ideias mais brilhantes de todos os tempos. Isso aqui é muito legal. Em vez de você pensar bobagem, você estudar as ideias das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Enquanto isso, você que já quer participar na Arca, porque você já sabe que na Arca eu vou contar histórias de cair o queixo hoje, clica aí para você assinar a Arca. Aproveita que o preço está promocional, tá? O preço normal é R$ 69,90 por mês, está R$ 59,90. Você vai ter esse tempo todo para
estudar conosco. E hoje eu vou trazer informações vitais para vocês lá na Arca, tá bom? Tá quase, hein? Faltam 734 likes. 734 likes. Então, bota o like aí rapidão, enquanto eu vou mostrando outros livros aqui para vocês, tá? Bem rapidinho. Ó, meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI. Esse aqui que tem a ver, ó, Machado de Assis, Assombrações do Cosme Velho, tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Meu livro À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. O livro do professor Olavo, Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, o debate dele com o Dugin, importantíssimo. Esse aqui da Cristina Martin Jimenez, que é fundamental para você entender o mundo hoje. Tá aqui, ó, Terceiro Grande Conflito Mundial já começou. Os meus livros de estudo bíblico, olha que legal. Davi, o Homem Projetado por Deus. Carpós Desvendando os Frutos do Espírito, e a gente tem esse aqui você precisa ter e ler. Falácia Socioconstrutivista, porque os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e a escrever. Esse aqui é indispensável, tá bom? Deixa eu pegar mais dois aqui, enquanto vocês estão dando like. Manual Politicamente Incorreto do Darwinismo do Design Inteligente, sensacional. Eu dei uma palestra lá no Mackenzie, mês passado, junto com o professor Marcos Eberlin, foi incrível lá. Tá? No Mackenzie, sobre design inteligente, foi sensacional. E aqui, o livro sobre o Jorginho. Conhece o Jorginho? Jorginho Soro Fisiológico. Isso aí. Obrigado, Emmett, a verdade aí, falando aí. Fala, meu mestre, Goiás na audiência. Seja bem-vindo, ok? Jorginho Soro Fisiológico na área, beleza? Tá faltando pouquinho like, mas eu quero dar um recado importantíssimo que eu esqueci aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem está assistindo a live agora, nessa quinta-feira, e está nos Estados Unidos, e mora nos Estados Unidos? Quem que está assistindo aí, está nos Estados Unidos, coloca eu, que eu vou ler o seu nome, tá? Vamos ver aqui. Cid Casim falou que está nos Estados Unidos. Eric Ribeiro. O Sena Carvalho. Sharpnoix. Deixa eu ver aqui. Marta Ômega, Global Talk, Iel Zera, Daniel Almeida, Vanessa Silva, Mônica Paiva, Michele Lopes, Leandro, Claudete, deixa eu ver aqui, por trás da Politriz, Marta falou que está em Hollywood, Vanessa, Dexter FPV falou que está na Flórida. Amigos, tá chegando. Tá chegando o quê? Minha palestra. Vou dar uma palestra exclusiva em Winter Garden, em Orlando. E a palestra é Relocação Estratégica, o que está por vir e o que fazer para se preparar. Imperdível. Se você está nos Estados Unidos, garanta sua vaga na palestra agora. Sabe por quê? Amanhã termina o primeiro lote. E o primeiro lote está com descontaço, tá bom? Tá com desconto gigantesco. Conseguiu desconto no livro aqui, tá bom, pessoal? Conseguiu desconto no livro, mas deixa eu falar aqui da palestra primeiro, tá? Olha só, Palestra Orlando, você tá pagando aí lote 1 com desconto. O lote 2 vai aumentar o preço, tá? A partir de sábado já aumenta. Então hoje e amanhã são os últimos dias para você garantir o lote 1 e estão acabando as vagas. Pode ser que acabem as vagas lote 1 e lote 2. Presencialmente eu consigo falar coisa que eu não falo nem na Arca. Então é fundamental você estar com a gente, tá bom? Faça a sua inscrição, se você está nos Estados Unidos, está na região ali, faça a sua inscrição agora, beleza? Tá? Tá aí a palestra Orlando, dia 30/8, sexta-feira, 19h30, Winter Garden, vai ter coffee break, vai ter networking, a gente vai conversar, vai ser sensacional, tá bom? Garanta aí a sua vaga, pode ser a única oportunidade que a gente vai conversar nos Estados Unidos, tá bom? Então, deixa eu falar sobre o livro. Vejam como é que são as coisas. Consegui de 37% para 48% de desconto o livro Nefários. Espera aí que ele ficou embaixo da pilha de livro aqui. Pera. Aqui, ó, Nefários, o livro que conta essa história incrível que está impactando o mundo. De R$ 65,90 por R$ 34,27. Editora Sétimo Selo, uma editora sensacional. Promoção especialíssima para vocês hoje, tá? Steve Disse, o livro que inspirou o filme Nefários. 48% de desconto imperdível, beleza? Queridos, conseguimos os 10 mil likes, então vamos embora. Deixa eu conversar com vocês.
Para isso, a gente vai ter que voltar no nome... Deixa eu explicar o que é esse negócio do Clube dos 27. Para isso, eu vou ter que citar o nome de um cara doidaço, mas o conteúdo dele é incrível. É um cara que já foi de vários grupos esotéricos e ele tem um conhecimento enorme sobre isso. E o nome dele é um pouco diferente, porque o sobrenome dele é alemão. E o sobrenome dele é Schnoebelen. O nome dele é William Schnoebelen. E ele escreveu esse livro aqui, ó. Eu tô com o original em inglês. O em português existe, mas ele está esgotado. Masonry Beyond the Light. Maçonaria por trás da luz. E ele tem uma série de DVDs, tá? Isso aqui é antigão, eu tenho isso aqui há muito tempo. Que é Interview with the Next Vampire. Entrevistas com o ex-vampiro. Beleza? É uma caixa com 9 CDs. Aqui, ó. Isso aqui era meu passatempo de adolescência, ok? William Schnoebelen, tá? Sensacional. William Schnoebelen nos explica que esse pessoal, quando chega... Por que tem essa questão do Clube dos 27? Ele fala especificamente sobre isso, tá? E ele fala o seguinte: muitos desses jovens procuram a fama. E nessa procura da fama, eles estão dispostos a entregar até a sua própria vida. E eles fazem ali uma espécie de combinado de que eles vão ter ali 7 anos de sucesso ou 9 anos de sucesso e no final desse período eles vão pagar com a sua própria alma, né? Será que vale a pena? Não sei, né? O Fernando Pessoa falava, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Deus ao mar, perigo e abismos Deus, mas foi nele que espelhou o céu, né? Vamos dar uma olhada nesse poema, né? Mar Português. Isso é legal pra caramba, né? Mas eu tenho uma notícia ruim depois sobre Fernando Pessoa para te dar. Olha que coisa linda, Mar Português, o título. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos não rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, perigo e abismos deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Só que eu tenho uma notícia para te dizer. Fernando Pessoa era um cara muito versado no esoterismo. Inclusive, quem conhece a história sabe que Fernando Pessoa ajudou até a ajustar o mapa astral de Aleister Crowley, né? Então, tudo vale a pena? Não, eu acho que não. Nem tudo vale a pena, meus amigos. Tem coisas que não vale a pena, não, né? Se valesse a pena, o apóstolo Paulo não teria dito: me esquecendo-me das coisas para trás ficam, prossigo para o alvo em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus. Então a pergunta que é, vale a pena? Eu acho que não vale a pena, não. Eu acho que o que vale a pena é a gente entregar a nossa vida para Deus, confiar nele e o mais ele vai fazer. Isso para mim é o que vale a pena, perfeito? Que vale a pena a gente saber que há caminhos que aos olhos dos homens conduzem à perdição, mas há caminhos que parecem que não são de Deus, mas que na verdade são. Perfeito? Então, queridos, eu acho que isso aí não vale a pena, não. Agora, por incrível que pareça, essa ideia de artistas quererem atingir a fama e pagar com o próprio preço da sua alma, isso tem fundamentação bíblica, ok? Você fala assim, peraí, Daniel, como assim isso tem fundamentação bíblica? Tem fundamentação bíblica essa história. Mas você quer dizer que isso é certo? De forma nenhuma. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que existem histórias da Bíblia de que grandes talentos foram convidados para fazer esse tipo de acordo, né? E isso está lá, por incrível que pareça, no capítulo 4 de Mateus. No capítulo 4 de Mateus, você conhece muito bem a história, né? A gente vai ler junto aqui, ó. Mateus 4:1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o inimigo o levou para a cidade santa, colocou no pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus,
atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Respondeu-lhe, porém, Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o inimigo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Presta atenção nessa parte. Nós estamos em Mateus capítulo 4, versículo 8. O inimigo pega Jesus, que é o grande talento, é um jovem talentoso de 30 anos. A gente não pode esquecer que Jesus tinha 30 anos e ele era um jovem talento. E aí o inimigo chega para ele, leva ele para um monte alto e mostra todos os reinos do mundo com a sua glória. E falou para ele: tudo isso eu vou te dar se você me adorar. E aí Jesus falou para ele: retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E com isso o inimigo deixou e vieram os anjos e o serviram. Ou seja, a Bíblia já falava que existe um olheiro de jovens talentos que quer levar o talento para o time dele. Mas para esses talentos entrarem no time dele e ter esses benefícios de toda a glória dos reinos e por aí vai, eles precisam fazer um tipo de contrato ali, tá? O Emmett, a verdade, está falando que a série Hannibal da Netflix está repleta desses símbolos esotéricos, né? Falou que quem tem conhecimento fica impressionado, muito obrigado. Então, queridos, tudo que você pensa de estranho do mundo já estava na Bíblia, tá? Eu quero até te dar um outro exemplo para você que é cristão não ser bobo, tá? Você, muito obviamente, já deve ter escutado história de lobisomem, não deve? E você pensa assim: isso aí é lorota. Nabucodonosor. Tá? E aí, você fala assim: olha, esse negócio aí, isso é palhaçada. Esse negócio de vampiro e tal, isso aí não existe não. Só que se você é cristão, existe um precedente bíblico para isso, tá? E mais uma vez eu te digo, a Bíblia diz que é legal o negócio de lobisomem? Não. Mas a Bíblia conta sobre uma ocorrência nesse sentido, tá? E aconteceu exatamente com Nabucodonosor. Tem uma história lá do capítulo 4 do livro de Daniel, Daniel 4, 25, e o capítulo 4 de Daniel na Bíblia não foi eu que escrevi, mas no capítulo 4 do livro de Daniel, a gente vê uma história em que Nabucodonosor parece que ele virou um lobisomem, meus amigos, ok? Por quê? Ele teve um sonho e a interpretação do sonho foi a seguinte. Eu estou no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 25. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão de comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti até que conheças o Altíssimo, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, né? Que tiverdes ocorrido, tá? E aí, a Bíblia vai dizer no versículo 28, Daniel 4, 28, todas essas coisas aconteceram ao rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, passeando sobre o palácio da cidade, ele falou o rei e disse: não é essa a casa da Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas, como de bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Olha só o que está escrito em Daniel 4,33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho até que cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou a vir o entendimento. O cara ficou com pelos, parecia até pena de águia, e unhas, como se fossem unhas das aves. É ou não é algo que se assemelha muito à história dos lobisomens? Então, significa que isso, para quem acredita na Bíblia, tem um fundo de verdade, ok?
Isso que eu falei aqui para vocês foi só 1% do que eu vou falar lá na Arca agora. Lá na Arca agora eu vou te explicar o que realmente está por trás desse Clube dos 27 e eu vou te contar uma história real que vai fazer o cabelo da sua nuca ficar arrepiado, ok? Vamos lá para a Arca agora? Queridos, venha estudar conosco. Ali na Arca a gente tem falado coisas vitais, ok? Eu quero bater recorde hoje de novos inscritos na Arca e você tem aí o tempo para você vir se inscrever, tá? Você vai pagar R$ 59,90 com desconto, o preço original é R$ 69,90 para estudar comigo de segunda a sexta todo dia sobre esses temas, ok? O Subaru Turbo aí, obrigado pelo apoio, falando que muitos nos deixaram com 21 anos, né? Muitos acabaram batendo as botas com 21 anos. Juice WRLD, né? Um amigo dele fechou falando que todos ali tinham ido lá para o subsolo junto com ele. Exatamente isso. Queridos, lá na Arca agora, eu te dei um aperitivo. Agora lá na Arca a gente vai mergulhar profundo nisso aí. Vem estudar comigo na Arca, o link tá aí para você no chat do YouTube, tá aqui embaixo do vídeo do YouTube e aqui no Instagram tá na descrição do meu perfil. Hoje você vai entender o que tá por trás aí, tá? Só lembrando, você vai pagar R$ 59,90 por mês. Você vai pagar 12 parcelas de R$ 59,90 no plano anual, tá certo? Queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. E agora eu vou lá para a Arca contar o que não deu para contar aqui. Vamos lá? Venha estudar comigo. Vai valer a pena. Seu entendimento, vai abrir, porque a verdade liberta, porque Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ok? Vamos lá para a Arca então agora? Tem gente perguntando como é que faz para entrar na Arca aqui no Instagram, é só acessar o link que está na descrição do meu perfil, tá bom? Forte abraço, queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Dá uma olhada na livraria e para quem está nos Estados Unidos aí, palestra, garanta sua vaga, tá? Livro Nefários, 48% de desconto, filezinho. Só visitar livraria.ponderlofts.com.br.